Muito bem, boa tarde. Estamos ao vivo para mais um Seguro em Debate. Eu converso hoje com Sidney Dias, diretor da Conhecer Seguros, e o tema que já foi passado nas nossas plataformas digitais é sobre a distribuição dos corretores de seguros no Brasil. A gente vai falar sobre esse processo, como que está sendo distribuído os corretores, principalmente agora que a Conhecer Seguros fez um estudo sobre a distribuição desses profissionais pelo país, com os dados consultados na SUSEP, e aí ela fez uma ligação com o PIB, e eu acho que esse tema é super interessante para entender mesmo a realidade do nosso mercado. A gente tem um problema muito grande hoje de distribuição, a gente sabe que muita gente não tem seguro no país, e esse processo, né, de colocar a cultura do seguro na mesa do brasileiro ainda é muito difícil. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Sidney aqui, eu quero agradecer quem já está nos assistindo. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook, da Seguro Nova Digital, pelo LinkedIn e também pelo YouTube. E vocês podem acompanhar por todos esses canais, participar também, enviando suas sugestões, suas perguntas, seus comentários, que eles serão lidos aqui. Sidney, muito obrigado por ter aceitado o convite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado. Obrigado a todos, né, que estão nos acompanhando aí pelos canais da Seguro Nova Digital. É uma satisfação grande a gente estar compartilhando nossas informações, nossas descobertas e também, por que não, né, as nossas indagações de como nós podemos contribuir para melhorar a distribuição de seguros no Brasil. Legal, Sidney. Se o Seguro em Debate é um programa que traz bastantes personalidades aqui do setor de seguros e hoje não é diferente, trazendo você aqui, que é diretor da Conhecer Seguros, que conhece muito sobre o setor e tem muito a passar para a gente. Antes de fazer a primeira pergunta e começar a nossa sessão de perguntas, Sidney, eu queria primeiro pedir para quem está nos assistindo agora, se inscreva no canal, a gente está sempre trazendo convidados especiais aqui. Deixem o seu like também para o algoritmo ajudar quando a gente tiver outras lives. Na próxima quarta também a gente tem mais uma. Vocês vão ficar sabendo aí pela divulgação através das redes sociais e também lá dos nossos grupos de WhatsApp que a Seguro Nova Digital tem. A gente manda notícias diárias nesses grupos. Então, para se manter bem informado, a gente recomenda que entre nesses grupos. Hoje são 12, de 12 a 13 grupos, não me lembro muito bem agora, com 120, 130 pessoas lá que vocês possam, que vocês conseguem fazer um network ali, conversar com a galera, discutir também, que é muito importante. Sidney, a princípio, eu queria falar com você, abordar mesmo sobre o tema, né, que está aí em pauta, que a gente colocou como tema principal, né, e falar sobre a Conhecer, né, que recentemente ela fez um estudo que foi muito relevante. Na verdade, foi um estudo, um levantamento sobre a distribuição dos corretores de seguros, nesses dados constados através da SUSEP. Quais pontos desse estudo, Sidney, você destacaria aqui na live de hoje? Olha, Sérgio, o primeiro ponto aí, só para a gente ter uma ideia dos dados, né? A SUSEP, ela fez o recadastramento, ele continua ainda, né? Para quem ainda por algum motivo não se recadastrou, o corretor que não se recadastrou, mas a gente tem uma visão dos dados que são totalizados por estado, por tipo, se é pessoa física ou jurídica, e então nós recorremos à SUSEP para que ela nos fornecesse os dados distribuídos por município, né, além de outros elementos que nos possibilitassem analisar como está a distribuição do corretor de seguros hoje pelo nosso país. Desde já eu agradeço os dados, a atenção da SUSEP, a consulta foi feita com base na Lei de Acesso à Informação, e a SUSEP nos forneceu os dados anonimizados, não possibilita identificar pessoas ou empresas, né, mas nos possibilitou fazer a associação aos municípios que nós temos no nosso país. E o resultado, ele foi bastante interessante e surpreendente em vários aspectos, né. Então, à época, também fazendo aqui um esclarecimento, quando nós obtivemos os dados, foi, por volta de setembro do ano passado,
nós tivemos um total de 112 mil itens, né, que são corretores, pessoa física ou jurídica, e uma pequena parcela desse total nós não conseguimos associar a municípios, por uma série de dados que realmente não importam. Mas perto da massa que nós conseguimos associar, a gente tem então aproximadamente 106 mil indicações de corretores, pessoa física ou jurídica, que foram associados ao município. Isso nos dá uma tranquilidade bastante grande para olhar para o desenho que emergiu então desse trabalho. Hoje, só para servir como referência, nós temos aproximadamente 120 mil corretores entre pessoas físicas e jurídicas que estão lá no sistema. Então, o número é bem relevante, nós estamos bem tranquilos para falar sobre esses resultados e as descobertas que vieram. E as É um estudo descobertas, muito Sérgio, amplo, né, Sidney? Um estudo muito bastante amplo. amplo. O que ficou de fora, que não pôde ser associado por várias razões, ele não compromete nem de longe com uma massa dessa de 98% aí de todos os dados, 95, aliás, 96% de todos os dados, a gente tem bastante tranquilidade para poder falar sobre os resultados. E o resultado, Sérgio, pessoas também que estão aqui acompanhando, não só corretores de seguro, mas também pessoas que são do mercado de seguros, do mercado financeiro, o resultado é bem surpreendente. A primeira descoberta que a gente vê aí, Sérgio, e que surpreende, é que 2/3, eu estou falando de 66% do total de corretores, pessoas física e jurídica, eu estou considerando o agregado, não estou fazendo distinção, né, para esse nosso estudo, eles estão concentrados em apenas 40 cidades do nosso país. Olha, o que nós temos? Nós temos uma concentração de 66%, 2/3 dos corretores, 2/3 desses 105 mil corretores e corretoras de seguro, eles estão em apenas 40 municípios do nosso país. Se você considerar que o nosso país tem mais de 5.500 municípios, então a gente vê que há realmente, né, uma necessidade de nós olharmos para o que está acontecendo, como está, e o que nós podemos melhorar na distribuição de seguros. De cara, então, até uma provocação que você e eu fizemos, né, Sérgio, Uhum. que é a pergunta: estão faltando corretores de seguros no Brasil? Olha, se eu tenho só 40 municípios, né, com essa concentração de corretores de seguro, a resposta é afirmativa, estão faltando corretores de seguros no Brasil. E isso tem implicações, Sérgio, que a gente pode falar a respeito aqui nessa nossa conversa, que se reflete, em última instância, né, no próprio conceito de cidadania das pessoas, dos habitantes do nosso país, né, dos cidadãos do nosso país. Eh, eu também aqui eu destaco, Sérgio, eu separei aqui alguns dados para Uhum. poder compartilhar com você e com quem está nos assistindo. Existem mais de 60% dos municípios brasileiros, olha agora esse outro dado, que não tem um único corretor de seguros. Nós estamos falando, né, de mais de 3.000 municípios que não têm nenhum corretor de seguros. Ou seja, se quiser comprar seguro, e eles compram, né, porque seguros estão comprando de alguma maneira, ainda que não seja o produto adequado, nem com assistência adequada, e nem, né, na quantidade e nos valores que até todos nós que estamos no mercado gostaríamos de ver, mas de alguma forma eles estão comprando seguro. Agora, com que tipo de suporte especializado em seguros, se não tem corretor de seguros? Uhum. Ô Essa é uma Sidney, agora, pergunta para a gente trabalhar. esses números eles são muito alarmantes, na verdade. E parece que você falou de 107 mil corretores, né, dentro, cadastrados após o recadastramento da SUSEP, e mesmo assim, quando a gente fala em São Paulo, por exemplo,
tem bastante corretor, só que eles entram, eles ficam muito concentrados às vezes e acabam competindo entre eles mesmos, sendo que tem uma oportunidade para você fazer em um município um pouco mais distante também. Olha, Tem um problema muito grande aí entre se está faltando o corretor, tudo bem, 107 mil para o tanto de gente que a gente, tantas pessoas, tantos brasileiros, né? Hoje somos mais de 210 milhões, realmente 106 mil, 107 mil é uma quantidade pequena, mas mesmo sendo pequena, ainda ela é concentrada, então é um problema bem claro aí. o problema é claro, e enquanto a gente não tem a consciência desse problema, a gente também não se organiza para poder, trabalhar soluções, para apresentar soluções e para a gente mudar essa realidade. Você observou muito bem, Sérgio, a questão da concentração de seguros em algumas regiões. E aqui no estado de São Paulo, né, onde eu estou, a gente tem aproximadamente 40 e poucos por cento aí, né, dos corretores de seguro do Brasil. Só que quando nós olhamos, né, dentro do estado de São Paulo, onde é que estão esses corretores? Olha, o que que nós encontramos. Aproximadamente um terço dos municípios de São Paulo também não tem um único corretor de seguros. Repara que isso está acontecendo no estado que tem a maior concentração de seguros, do Brasil. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos 300, desculpe, são aproximadamente 200 e poucos, 215 municípios que não têm um único corretor de seguros. E aí nós olhamos onde é que estão os corretores de seguros do estado de São Paulo. Eles estão concentrados fortemente, mais da metade está na Grande São Paulo, então a região metropolitana tem mais da metade dos corretores, e algumas grandes cidades do interior de São Paulo também apresentam uma forte concentração. É o caso, por exemplo, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né, o que eu destaco assim, elas possuem uma boa concentração. E aqui a gente consegue fazer, já usando alguns indicadores, Sérgio, a gente vê a disparidade também dentro do próprio estado de São Paulo. Aqui nós temos, na região metropolitana de São Paulo, nós temos, a menor quantidade, o que é muito bom, né? Se eu vou pensar em termos de atendimento por corretor de seguro, eu tenho o menor número de habitantes por corretor. Eu tenho menos de 300 habitantes por corretor em São Caetano do Sul. Em compensação, nos municípios, né, e existe um município, não estou aqui com o nome dele, mas esse município, aqui também no estado de São Paulo, ele tem 37 mil habitantes para cada corretor. Ou seja, a gente vê a disparidade, mesmo no estado que concentra mais de 40% do total de corretores do país. Quando a gente olha para o Brasil, de um modo geral, a gente vê que a média de habitantes por corretor é em torno de 2010 a 2018, é um número aproximado. Só que no estado de São Paulo, nós temos, né, 1.030 habitantes por corretor, como média também. E aí a gente usando isso daí como referencial, a gente vê, a importância de se ter dados num nível menor de detalhe, por exemplo, região, bairro, né, se fosse possível, nós não temos isso, para nós compreendermos como está a carência de suporte por corretores, não só, no nível de cidade, mas também no nível menor, de região, de bairro, né, e aí se poder desenhar alguma ação efetiva. A percepção, Sérgio, é que mesmo em cidades como São Paulo e a região metropolitana, a gente tenha uma carência muito grande de suporte por corretor de seguro, nas regiões mais afastadas ou ainda onde há predomínio, né, das classes de menor renda. Ou seja,
Se não se olhar para isso, a gente não muda a realidade da nossa população e não muda, por extensão, a realidade do mercado de seguro do país. Ô Sidney, e aproveitando, eu tenho uma pergunta aqui. O Heitor, que é uma presença ilustre, super conhecido, o Heitor O'Hara, ele fez uma pergunta, não sei se você teve a oportunidade já de cruzar esses dados. Ele pergunta assim: qual que é a participação do PIB desses mesmos 440 municípios? Você tem você conseguiu fazer esse cruzamento aí já ou não? Porque foi em setembro que fez essa consulta, né? Aí talvez não tenha tido a oportunidade de fazer. Não tenho o dado aqui para lhe apresentar, Heitor. Agora, esse daí é algo eu não associei aos 40 municípios, né, mas eu posso te falar, de um outro dado que está disponível, depois com tua deixa, por favor, o teu e-mail, eu lhe encaminho isso, mas, a gente tem dados que mostram que essa população que hoje está sem, acesso ao suporte de um corretor especializado, essa população, mais de 60% dos municípios, eles respondem por um PIB de aproximadamente 650 bilhões de reais ou mais ou menos 9% do PIB do Brasil. Então são, não sei se eu já mencionei, mas, são aproximadamente 40 milhões de pessoas que estão nesses municípios que não contam com o suporte do corretor de seguros, né. É algo que nos faz realmente pensar, né, o que que nos leva a ter uma situação de concentração dessa e o que que nos impede de, levar essa proteção que pode ser dada, né, pelo seguro a esse restante da população que, de uma certa maneira, está marginalizada, né. Ela não tem acesso a produtos com o suporte que deveria ter. E olhe que quando eu estou falando de 40 milhões de pessoas, eu estou falando apenas daqueles que estão em municípios que não têm um único corretor de seguros. Mas se nós considerarmos os municípios onde a presença do corretor também, ela é muito, rarefeita, nós também teremos um número muito grande de pessoas que poderiam se beneficiar sim de uma maior presença do corretor de seguros. E Sidney, voltando um pouco àquela questão que você falou antes da distribuição dos corretores e lugares que eles não estão indo, estão sempre concentrados aqui na região de São Paulo. A gente já teve essa conversa antes, mas eu vou até externar. Eu morei durante muito tempo no município de Embu das Artes, que é uma região afastada, uma região afastada do centro de São Paulo, e eu nunca tinha ouvido falar de corretor de seguros. Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos durante a minha infância, eu nunca ouvi os meus avós, os meus pais falando sobre corretor. Eu acho que é meio que uma prova que isso tem que mudar, e que eles não estão atuantes ainda em alguns lugares que poderiam estar e que muita gente necessita nesses lugares, né? E, só que não contratam porque não tem, não conhece o seguro, não sabe o que, que é, não sabe quais são os benefícios. Então, acho que esse contato é muito importante para esse aprendizado, porque não é todo mundo que vai entrar na internet e pesquisar quais são os benefícios de um seguro de vida, um seguro alto todo mundo entende, mas agora um outro tipo de seguro um pouco mais complexo sobre a sua empresa, às vezes tem um comércio, vai na esquina e quer ter seguro de RC, e aí não tem porque desconhece, mas se conhecesse a importância, com certeza contrataria. Ô Sérgio, deixa eu só fazer eu vou aproveitar um gancho aí, você colocou, eh, uma frase que eu acho muito interessante e reflete muitos dos equívocos que hoje a gente vê no nosso mercado de seguros. É algo que me chama a atenção e eu tenho criticado bastante, é quando você colocou que hoje as pessoas conhecem bastante seguro alto. Mas na verdade, Sérgio, eu acredito que a maioria das pessoas, possui um nível de informação que é insuficiente para que ela possa, eh,
adquirir com segurança um produto de seguro adequado às suas necessidades, sem o suporte de um profissional Uhum. especializado. Então, só para dar um exemplo, né, se você entrar hoje na internet e procurar lá por seguro de automóvel, vão aparecer anúncios que oferecem proteção para o seu automóvel a partir de R$ 5 por mês. Aí aparece um outro falando em 15, em 20, em 25. A pergunta que eu acho que deve ser feita, né, o consumidor interessado na proteção é: o você sabe o que isso vai proteger da sua responsabilidade, do seu patrimônio? Como é que você pode tirar a dúvida? É muito mais do que ser uma questão de preço, é ter acesso a um produto adequado àquilo que ele precisa para, se proteger. Ele está exposto a riscos que, sem ele ter a consciência disso e sem ler, e sem entender, mais do que ler, tem que entender as condições dos contratos de seguro, ele não vai ter condição de comprar, de adquirir uma proteção efetiva. Por si só é difícil. Se para um seguro de R$ 5 por mês, ele precisa desse conhecimento especializado, então nós temos claramente a necessidade tanto da proteção, eh, dada por um consultor especializado, quanto outras ações que, resultem no maior esclarecimento, numa maior educação financeira da população, para que ela possa fazer escolhas e procurar o profissional adequado. E repara que eu não estou aqui em nenhum momento dizendo da obrigatoriedade, né, ninguém pode pensar em seguro sem antes falar com o corretor. Deveria consultar um profissional especializado, que no nosso caso, aqui no Brasil, é o corretor de seguros. Mas, quando eu penso naquilo que nós chamamos, né, de cidadania, a cidadania financeira é um dos componentes da cidadania. E não pode haver cidadania sem que a pessoa tenha acesso, cidadania financeira, sem que tenha acesso a produtos financeiros adequados às suas necessidades. Esse é um dos Uhum. pontos. Olha, me empolguei aí, Sérgio, porque o Não, assunto tudo bem. ele Ótimo. vai Uhum. muito além da gente estar, simplesmente, repetindo um slogan que faz sentido, mas que foi se desgastando com o tempo, que é seguro só com corretor de seguros. Mais do que isso, seguros é com consultor de seguros, é com o especialista em seguros, aquele que tem legitimidade, que foi capacitado para isso. Sim. Ô Sidney, e através do LinkedIn, a Anne da Luz fez uma provocação, eu queria compartilhar. O seguro de transporte de carga é um seguro obrigatório, e aí essa população, transportadores e embarcadores, que não tem acesso ao corretor, como faz? Estão andando sem seguro? É que eu acho que nesse sentido, Sidney, você pode até falar um pouco mais, é uma questão de... É muito nichado, né? Seguro de transporte de carga, por exemplo, é uma questão muito nichada. Às vezes, na hora de abrir uma empresa, já tem um corretor ali, né? Olha, Sérgio, o seguro transporte, de fato, é um dos ramos muito especializados que demandam bastante o suporte de quem é especialista no tema. Eh, eu não tenho, essa resposta para saber como está sendo, contratado o seguro por quem precisa dele, já que é um seguro obrigatório. Mas, certamente, eh, esse é um dos pontos que nós temos que investigar. Eu acho que essa indagação que a como é o no A desculpe, como Anne. é o nome? Anne? Uhum. Anne da Que essa Luz. indagação que a Anne nos trouxe é uma das questões que a gente quer, agora avançar e responder. Porque o que está acontecendo, por exemplo, quando eu olho para o estado do Piauí, onde, né, 90% aproximadamente dos municípios não tem a presença do corretor de seguros. Então, o que acontece
com a proteção por seguro, inclusive, principalmente, já que nós estamos focando, nesses tipos de atividade onde ele se faz necessário. É obrigatório ter o seguro, né, para o transporte de carga, e aí como isso está sendo feito, como está sendo, né, comercializado o seguro, como a pessoa que precisa, ela tem consciência, em primeiro lugar, de que ela precisa, né, até para atender uma determinação legal, e em segundo lugar, como é que ela é assistida? Essa é uma das perguntas que vão surgindo à medida que a gente toma consciência da desigualdade da presença do corretor de seguros no nosso país. Sim, interessante. Obrigado pela pergunta, Anne, Heitor também. Quem quiser comentar, dar suas sugestões, fazer sua pergunta, também fiquem à vontade, o chat está aí para vocês usufruírem dele. Ô, Sidney, e aí dentro disso que a gente está conversando, o que você teria a dizer sobre aumentar, então, a presença desses profissionais, dos corretores de seguros, nessas regiões do Brasil onde há carência de suporte por esse profissional? O Sérgio, o tema é complexo, né? Eu não tenho respostas, mas eu tenho provocações. Veja, se nós temos hoje essa quantidade de corretores de seguro que, quando eu olho de um ponto de vista absoluto, parece ser muito grande, né? Quando eu falo, olha, eu tenho aqui nos números atuais quase 120 mil corretores de seguros, isso deveria ser suficiente para atender a nossa população, daria uma média nacional de em torno de 2 mil habitantes por corretor. A distribuição está equivocada, a distribuição está injusta, mais do que equivocada, ela está injusta. Mas nós não temos como, por decreto, resolver isso. Mas também não é bobagem, é ilusão a gente pensar que nós vamos formar mais 120 mil corretores para poder resolver o problema ou diminuir a desigualdade na presença dos corretores. Não funciona assim. Se há essa concentração, ela acontece por uma série de razões que ainda não estão suficientemente claras, mas certamente estão no maior nível de atividade econômica, estão também na maior presença de micro, pequenas e médias empresas, está presente, né, numa maior concentração de pessoas, né, numa determinada região, junto com tudo isso. E também com outras questões que são muito importantes, como educação, educação financeira. Então, a gente não tem como, né, num país como o nosso, com essa extensão e com esse nível de desigualdades que nós observamos, né, que a gente ache que vai simplesmente duplicando, triplicando, multiplicando por 4, a gente vai resolver o problema da presença dos corretores. Provavelmente, a gente, além de, se nós insistirmos numa numa certificação, numa habilitação massiva de profissionais, provavelmente não só não resolve, como agrava a própria atuação profissional do corretor de seguros. Eu penso, Sérgio, que o corretor de seguros, ele hoje precisa ampliar a sua atuação para que ele também melhore a sua renda, para que ele melhore, né, o seu faturamento, para que ele também possa se capacitar a si mesmo e investir, capacitar a si mesmo e os seus colaboradores e investir no seu negócio. E ele precisa investir em educação, educação dos seus funcionários, educação, capacitação de si mesmo. Ele precisa também fazer outros investimentos, que aí vem outra provocação, né? Investimento em tecnologia. O corretor de seguros, para ele estar presente, para ele cobrir distâncias, ele precisa investir em tecnologia. Mais do que falar do corretor de seguros, o futuro da distribuição de seguros no nosso país passa necessariamente por capacitação e pelo uso eficaz e eficiente da tecnologia digital.
E aí, agora vem outra provocação, são só provocações. É ilusão, Diga. em quantos eventos nós já fomos, já participamos, seja de live, seja evento presencial, onde se diz o seguinte: o corretor de seguros ele tem que investir em tecnologia. Olha, só quem nunca investiu em tecnologia para negócio é que acha que isso daí pode ser feito, né, e dar ao corretor de seguros uma espécie de bota de Facilmente, 7 né? léguas, né, para ele poder sair cobrindo essas distâncias enormes aí do nosso país. O corretor de seguros, na sua maioria, ele não tem como ele investir de forma relevante, né, sustentável, em tecnologia que envolve sistemas, envolve aquisição de equipamentos. É um trabalho que precisa ser feito a muitas mãos. Então eu vejo com muito otimismo hoje, né, tenho participado de conversas, de reuniões com lideranças da distribuição do seguro no nosso país, eu também com executivos de algumas seguradoras, e eu vejo, assim, com muito entusiasmo, uma movimentação para mudar isso daí, para não deixar o ônus da iniciativa de ser digital exclusivamente com o corretor de seguros. Só para utilizando, Sérgio, aí, são dados que estão naquela pesquisa, no estudo socioeconômico das corretoras de seguro que a Fenacor, faz periodicamente, a última é de 2019. A gente vê que, 50% dos corretores de seguro, eles têm um faturamento mensal de R$ 6.000. Empresas, pessoa jurídica. Isso daí no estudo feito lá em 2019. Então, se ficar claro, se eu quero melhorar o suporte ao consumidor de seguros, eu tenho que investir no corretor, melhorar o suporte ao consumidor de seguros, desculpe, eu tenho que investir na distribuição de seguros, e eu tenho que investir, né, em capacitação e infraestrutura, e eu não posso esperar que o corretor de seguros faça isso sozinho. Ele já fez e está fazendo bastante. Ele se capacitou, ele se habilitou, agora ele precisa ir além. Como é que nós vamos além juntos? Não adianta que atribuir só a este ou aquele a responsabilidade por avançar. Eu estou falando sem paixão com relação a como isso vai ser feito. Eu não tenho uma solução. Eu acredito, e usando palavras, né, de uma pessoa que é um dos líderes aí da representação, né, da distribuição de seguros, é uma frase que ele disse assim: olha, vamos construindo os caminhos. Nós não temos o caminho pronto. E aí vai a provocação, né? Não só para quem está aqui participando, mas quem vier tomar conhecimento depois dessa nossa conversa. Veja, há quanto tempo também a gente ouve falar que a participação no PIB do setor de seguros aqui no Brasil é de 3,5%. O último estudo, até que foi divulgado, mostra que atingiu em 2021 3,5% na área regulada pela SUSEP. Não está falando aqui da parte de saúde suplementar. E aí as pessoas ficam entusiasmadas, né? Elas falam: olha, nós podemos chegar àquilo que nos países mais maduros, né, é em torno de 10%. Nós vamos quase que triplicar o volume de negócios e o faturamento aqui do nosso mercado. Tá, fazendo o quê? Né? Então nós temos que discutir sim, como é que eu tenho produtos de seguro mais adequados à nossa população, como é que eu tenho uma distribuição mais adequada, remunerando adequadamente também aqueles que estão participando da cadeia produtiva do seguro, para que a gente atinja esse objetivo. Isso não é, nós não vamos dar esse salto de qualidade apenas com opinião, né? Você vai publicar, vamos passar de 3,5 para 7. Aí, legal, dá um like, gostei, né? E já está resolvido. Não resolveu. Vai continuar falando que podemos duplicar e vai ficar para o futuro. Nós temos a oportunidade de fazer arregaçando as mangas e juntando. Não é só a seguradora, os corretores, né, o que estão com a responsabilidade maior, para não dizer única, da distribuição de seguros, mas é uma união, né? Aí a gente constrói o caminho. E
Sem esquecer, né, é isso que também nos motiva e nos apaixona na Conhecer Seguros, Sérgio, que é capacitação, é preparar esse profissional, seja ele, né, da seguradora, seja ele da distribuição de seguros, para que atue nesse novo cenário. Então é esse o ponto, é esse caminho que eu vislumbro aí para que a gente possa tocar. É difícil você encontrar um problema e falar: "Olha, esse é o problema, vou colocar aqui em cima da mesa e a gente vai resolver". É muito difícil. Essa questão do marketing digital que você falou, Sidney, eu acho muito importante, porque realmente, existe, muita gente falando, representantes do setor falando que o corretor precisa investir no digital, mas é uma fala muito vaga ainda, porque quem já investiu no digital sabe como é difícil você montar uma estratégia, como é difícil você atingir o seu público. Então, para investir em marketing digital, não é só colocar dinheiro, você tem que entender como é que faz para poder atingir, porque senão você só vai estar perdendo dinheiro. Tem inclusive um colega meu, um super conhecido do mercado de seguros, o Arley, que ele falou, ele bate muito nessa tecla também, sobre essa questão da capacitação, das pessoas falarem que o corretor tem que se capacitar, mas e os meios, né? A Conhecer Seguros, inclusive, Sidney, eu queria fazer uma pergunta sobre marketing digital. Já teve algum curso assim que vocês promoveram, que vocês estão promovendo sobre marketing digital para corretor de seguros? Ou isso é uma coisa que é mais para frente ainda que a instituição pensa? Sérgio, nós já ofertamos curso presencial antes da pandemia, né, nós ofertamos o curso de planejamento de marketing digital e também ofertamos oficinas de Facebook. Então hoje, nós temos, isso foi tudo, a oficina de Facebook foi ao vivo, né, online. Atualmente, nós temos em oferta um curso de marketing digital utilizando o Facebook e temos também uma trilha que está sendo, agora, produzida, gravada, abrangendo outros temas que estão diretamente relacionado a marketing digital e vendas. Mas é muito mais, na minha opinião, né, a capacitação do corretor de seguros, ela está um pouco antes, né, ela está num pensar, o negócio digitalmente. E isso daí implica, outros tipos de curso que também nós estamos discutindo, né, com, diferentes atores aqui do nosso mercado, para nós podermos ofertar ao corretor de seguros. E aí, vem aí com a preocupação em tornar isso acessível ao corretor de seguros, que é uma das coisas, né, que nortearam a criação da Conhecer Seguros, em 2019, é fornecer cursos de qualidade que sejam acessíveis, independentemente de onde o corretor está, e a preços acessíveis, né. Então os cursos gravados, aqueles cursos que são online, que o corretor pode assistir em qualquer horário, o corretor ou outro profissional, né, nós temos, Uhum. cursos voltados para diferentes profissionais. Ele pode assistir, fazer o curso e, realizar os exercícios e dinâmicas no melhor horário, para ele, e a preços que nós, consideramos acessíveis. Então, quando eu falo acessíveis para curso gravado, são cursos na faixa de R$ 100, cento e poucos reais, é realmente acessível. Eh, mas, eu acho que mais do que aqui, Sérgio, a gente, falar de um curso específico, eu acho que a gente tinha que pensar em algum momento, e aí envolvendo diferentes atores, não exclusivamente na parte de treinamento, a Conhecer Seguros. Há necessidade de diferentes capacitações e a gente precisa que outros atores, por exemplo, né, empresas ou centros de treinamento fortemente tecnológicos, também se apresentem, né, para fazer parte desse esforço. Senão nós não vamos conseguir avançar. Não é simplesmente, né, um ou outro ator que vai conseguir, impulsionar de forma relevante essa transformação. Há necessidade sim, de vários atores participarem. Entre eles, né, nós nos posicionamos desde 2019, nós nos posicionamos para sermos relevantes nesse esforço. É esse o objetivo, né, que orienta o nosso trabalho.
Agora, voltando para a questão da pesquisa, Sidney, você comentou sobre o estado de São Paulo, que é onde tem a maior parte dos corretores de seguros do Brasil, e quais os estados que apresentam os menores indicadores da presença desses profissionais? Olha, Sérgio, a gente tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Uhum, a gente tem aqui, consultando aqui os meus dados, eu vou pegar os 5 estados, 6 estados, né, que estão com os índices, piores, né, de assistência à população. O destaque, quando eu considero só a média, né, a média do estado, é Roraima. Em Roraima, a gente tem um corretor para cada 28.000 habitantes, aproximadamente. Ou seja, é um praticamente corretor impossível. para 28.000 habitantes, aproximadamente, essa é a 28. proporção. Aqui em Aí, São Paulo é quanto? Só para nível aqui de em São comparação. Paulo é 1.030, um corretor para Uhum, cada 1.030 habitantes, sendo que em uhum. São Caetano, que é novamente citando, né, a a média, né, da de São Caetano é de 1 para um pouquinho menos de 300 habitantes, ou seja, há uma presença forte do corretor de seguros, enquanto que lá em Roraima nós temos um para cada 28.000 habitantes. O segundo aí na ordem, aí a gente já tem uma redução, que já melhora um pouco, mas ainda continua ruim, é o caso do Amapá. O Amapá nós temos um corretor para cada 19.500 habitantes. E aí, nós temos o Acre, né, o Acre, até pela sua própria extensão, nós temos um corretor para cada 15.300 habitantes. Os outros 2 estados, eles também, são estados com grande extensão territorial, e a gente vê, o Maranhão com um corretor para cada 11.700, quase 12.000 habitantes, e o Piauí com um corretor para cada 10.600 habitantes. Ou seja, o Piauí foi aquele, estado que eu referenciei lá no início da nossa palestra, onde a gente tem, a situação é mais dramática, né, se você considerar que 90% dos municípios do Piauí, aproximadamente, não tem um só corretor de seguros. Então, esse número que aparece como média, ele não reflete essa essa carência de corretores de seguro, e a sua presença de alguma forma, seja física, seja através de meios remotos, digitais. E aí é onde novamente, né, a gente vai olhando e vai entendendo: "Olha, eu não posso num estado tão grande como o Piauí ou como o Maranhão, eu reduzir a carência de suporte por corretores, por conhecimento especializado, é simplesmente através de meios físicos. Eu preciso utilizar tecnologia. E aí é onde nós voltamos ao ponto, né, da união necessária para que a gente avance. Interessante esses dados e mostram como que a questão do corretor está distribuída no Brasil também, esse problema que tá, rola muito a questão da cultura também dentro dos estados, né? Como o nosso país é muito grande e aí é uma miscigenação muito grande de cultura também, rola um pouco isso. Se nem em São Paulo, que é a maior cidade, né, do país, acontece essa questão da cultura, o pessoal se conscientizar, falar um pouco mais sobre seguro. O pessoal fala, imagina nesses estados, nessas cidades um pouco mais afastadas também. Você vê a quantidade de corretor para a quantidade de habitantes aí que aponta essa discrepância. E falando de novo sobre os dados, Sidney, os números divulgados pela SUSEP mostram que o setor está se desenvolvendo e crescendo. Você até comentou, né, a questão da participação do mercado de seguros no PIB e tal. Porém, ainda existe um longo caminho aí que a gente tem que percorrer, que a gente sabe, a gente está discutindo sobre isso aqui, principalmente entre a população que desconhece totalmente o mercado. E aí, dentro disso, Sidney, qual que é a importância, então, do corretor nesse processo? Olha, o corretor de seguros,
ele tem um papel, ele é mais do que ele não é um vendedor, é um equívoco quem enxerga, né, o trabalho prestado pelo corretor de consultoria em seguros como um trabalho de venda. O corretor de seguros, na sua essência, ele é um consultor financeiro, ele é um consultor em gestão de riscos e na busca da solução mais adequada para a proteção, seja do indivíduo, seja da família, seja do negócio. Então, só que neste trabalho, o corretor de seguros, ele cumpre um papel, de levar informação daquilo que existe no mercado em termos de proteção, ele leva como possibilidade para quem precisa de proteção ou pode precisar de proteção. Ao mesmo tempo, o corretor de seguros, ele tem o dever e ele tem a missão de identificar necessidades de proteção por seguros. Quando eu falo seguro, eu também aí incluo previdência, eu incluo também seguro-saúde, ele tem a missão de olhar isto daí e, se não identifica um produto já disponível no mercado, ele leva isso para as seguradoras, para a operadora do plano de saúde, para a empresa de previdência, para que ela desenvolva, se isso atender ao negócio dela também, uma solução que possa então ser ofertada, e aí nós temos o casamento entre a necessidade e a melhor proteção. Repara que isso daí é o papel, agora isso não necessariamente está ocorrendo, de uma maneira, predominante por uma série de razões. Por exemplo, não adianta, né, eu tenho acompanhado casos aí de corretores de seguros que levaram às seguradoras necessidades identificadas, né, de novos produtos. Isso entrou numa fila que, não sei, né, sabe Deus, mas Deus, pelo que eu li aí, Deus não se mete em seguros, né, pra tanto é que são riscos excluídos aí na maioria das apólices. Eu não sei quando que isso vai ser resolvido, porque a seguradora tem outras prioridades. Então, aí nós vamos criando também, vai ajudando a explicar por que que a gente não avança com velocidade em relação ao objetivo de duplicar a participação no PIB dos produtos de seguro. Então, veja, se eu tenho necessidade para determinados tipos, né, de proteção que não estão sob a forma de produto de seguro nas prateleiras das seguradoras, empresas de previdência, plano de saúde, a necessidade de se desenvolver. Se isso não se desenvolve, eu tenho uma demanda que não pode ser atendida. E aí nós ficamos no ponto, né, em que estávamos, nós não avançamos. Então, por isso aí, Sérgio, é que eu vejo a necessidade de se trabalhar em conjunto, não é a responsabilidade por sair deste ponto, por melhorar a distribuição do seguro, é dos corretores ou é desse ou daquele ator. É uma responsabilidade conjunta, todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva do seguro, consumidores, reguladores, centrais de atendimento 24 horas, seguradoras, corretores de seguros, fornecedores de soluções tecnológicas, empresas de capacitação, como a nossa escola, e existem outras também que estão focando dessa maneira. Então, é uma responsabilidade conjunta para a gente avançar. E o primeiro passo é sempre a gente tomar consciência. Quando a gente toma consciência de que de uma determinada situação e de que é necessário agir, as coisas podem acontecer. É o primeiro passo, na minha opinião, Sérgio. Muito bom. Ou seja, a gente está caminhando para o fim da live, e aí eu quero deixar uma última pergunta contigo, sobre, você comentou sobre cidadania financeira, e eu queria entender como que o setor de seguros deve ajudar nesse ponto, porque a gente sabe que a questão da inclusão também financeira é essencial para todos nós vivermos em uma vida um pouco melhor, né? Hoje em dia, diminuir a desigualdade social, a desigualdade econômica que existe aqui no país. Como que o setor de seguros pode ajudar nesse sentido? Sérgio, olha, essa pergunta excelente no momento até em que ela aparece, que ela se junta ao que nós acabamos de falar. Olhando o que o Banco Central coloca como cidadania financeira, ele vê a ação,
ele vê as ações sendo desenvolvidas em 4 frentes. O que ele chama de inclusão financeira, um outro que ele chama, né, de proteção ao consumidor, educação financeira e a participação do consumidor na discussão, né, das normas e na própria evolução do mercado financeiro. Então vamos lá olhar o que passaria, o primeiro ponto ali que eu destaco, que é a questão da inclusão financeira. De uma forma objetiva, até para ser fiel ao texto do Banco Central, o que o Banco Central coloca é que a inclusão financeira é através dela que o cidadão tem acesso a serviços financeiros, e agora vem o meu grifo aí para a gente destacar, que se adequam às suas necessidades. Olha só como isso daqui é extremamente importante e orienta o serviço o que é prestado pelo corretor de seguros. Veja, eu tenho em serviços financeiros estão incluídos não só a parte de investimentos, as transações financeiras inclui também seguros e previdência. Olha, se o corretor de seguros identifica que tem uma necessidade que pode ser atendida por um produto que já existe, ele vai levar este conhecimento a quem está precisando desta proteção. Por outro lado, se o corretor de seguros ele verifica que aquela necessidade não pode ser atendida de forma adequada por produtos que já existem, ele deve levar isso para a empresa de previdência, para a seguradora, para que sejam definidos, criados, né, produtos que atendam aquele segmento do mercado. E aí vem um outro ponto onde o corretor de seguros tem um papel fundamental. É na outra iniciativa listada pelo Banco Central, e aí também reproduzindo, neste caso o Banco Central reproduz, o que seria, né, uma definição do Banco Mundial. O Banco Mundial, o foco dele, né, é o consumidor, mas porque ele quer a, a solidez, né, também dos bancos, do sistema financeiro. Então, o que ele coloca? Que a proteção ao consumidor é para assegurar aos consumidores que recebam informações que permitam tomar decisões adequadas e ainda que não estejam sujeitos a práticas injustas ou enganosas. Então, por exemplo, né, se eu preciso de uma proteção para o meu automóvel, para a minha casa, para a minha família, então eu preciso ter acesso a essas informações. Elas têm que estar de forma clara, têm que estar de forma transparente, e eu tendo dúvidas, eu tenho que contar com a ajuda, um suporte de alguém que possa fazer esta avaliação de forma independente, de forma equilibrada. Ou seja, se eu tenho dúvidas se o seguro de R$ 5, o de 15, o de 20, ou o valor que for, né, por mês, ele vai ser adequado, eu preciso ter acesso à informação e se eu tiver dúvida eu tenho que contar com um profissional que me ajude e que não seja alguém que está com interesse na venda de um produto específico, porque aí a informação estaria distorcida, ela estaria deturpada. Então é importante, aí fica muito claro o papel do corretor de seguros, que desde lá, a edição do Decreto-Lei 73/66, ele tem justamente esse papel de ser um ator independente que vai atuar para ajudar na proteção do segurado, né, daquele que pretende adquirir um seguro, da forma mais adequada possível. Então, eu vejo o papel do corretor de seguros como muito importante, construindo as pontes entre quem precisa de proteção e quem tem, né, capacidade para oferecer essa proteção. E ele atua dentro do que é possível, até para qualquer profissional, com o máximo de isenção possível, né? O objetivo dele é atender ambas as partes. Ele é a pessoa que cuida da distribuição de uma forma adequada, tanto para quem precisa do seguro, quanto para quem oferta o seguro.
adequada, imparcial, sem interesses escusos no meio. Então é o corretor que faz isso, que faz essa ponte, esse elo entre seguros e a sociedade. Ou seja, então a gente está chegando ao fim dessa live. Acho que foi muito importante você ter feito essas considerações, ter feito essa pesquisa, essa consulta, e ao mesmo tempo, como a gente estava falando dos bastidores, como é difícil pegar o material bruto, igual a Conhecer Seguros fez da SUSEP, e transformar em informações. Isso é muito difícil, né? Isso é coisa de comunicador, isso é coisa de professor. Então, realmente eu quero parabenizar você, a Conhecer Seguros, sobre esse estudo. E obrigado pela audiência que nos acompanhou até aqui. Esse programa vai ficar salvo também para depois, quem não viu, ver depois e aí poder fazer suas considerações Ô também. Sérgio, Sidney, eu queria que você você me fizesse as permite suas considerações finais, por isso, gentileza. obrigado. Uhum. Eu acho eu penso, né, que, como parte desse esforço, eu acho que, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente produziu e já utilizando insumos, né, que nos foram, repito aqui novamente, né, nos foram, cedidos pela SUSEP e a quem a gente agradece. Esses dados, junto com o cruzamento com dados sobre PIB, sobre, população que nós fizemos, nós disponibilizaremos a partir da próxima semana para que sejam trabalhados, para que as pessoas tenham acesso. Eu também, desde já, eu peço desculpas a algumas das pessoas, né, dos leitores, das pessoas que acompanham a Seguro Nova Digital, que entraram em contato conosco e tinham nos pedido acesso a alguns desses dados e a gente ainda não tinha concluído o estudo, mas agora a gente atende a todos esses pedidos na próxima semana. Então, o que, que nós vamos disponibilizar? Uma análise sucinta, basicamente isso que nós falamos aqui, só que agora na forma de figuras e mapas, né? E também nós vamos disponibilizar as planilhas com a distribuição dos corretores por município e com a indicação da população e do PIB que aquele município, segundo o IBGE, possui, ou possuía, né, que a gente está olhando para o passado. Então, seria essa a informação, né, para que o pessoal acesse. A gente também compartilha com a Seguro Nova Digital, além de deixar no site da Conhecer Seguros o material para download para aqueles que se interessarem. E agradecer a você, Sérgio, a todos aqueles que nos acompanharam, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento, e é através do conhecimento que a gente acredita que mudam as pessoas se mudam, né? Elas se transformam, e as pessoas se transformando, nós transformamos o mercado de seguros, Sérgio. Essa é a nossa visão. Muito obrigado, obrigado a todos. Esses dados, Sidney, são muito importantes também para nós, jornalistas. Eu já me utilizei deles uma vez para fazer uma entrevista com você, inclusive para fazer uma matéria. Então, realmente foi um estudo muito profundo. Vocês conseguiram, talvez, pegar informações que muita gente de uns anos para cá não conseguiu, viu? Assim, são informações muito relevantes, são muito importantes. E repito, é mais difícil ainda você cruzar esses dados e fazer essas comparações igual a Conhecer vem fazendo, e você na liderança disso aí. Eu quero agradecer quem esteve presente na nossa live. Quarta-feira que vem também a gente tem um outro Seguro em Debate, trazendo sempre personalidades importantes do setor de seguros, sempre temas relevantes, que é esse o nosso papel enquanto comunicadores, trazer sempre assuntos relevantes para fortalecer a informação desse mercado. Chegamos a 1 hora de live, quero agradecer novamente ao Sidney, que esteve presente, aceitou esse convite, e até logo, pessoal. Tenham uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Até mais. Até mais.